É um prazer estar com você que nos acompanha através da Rádio Mater Dei FM de Piraju, Rádio Barreirinha de Portugal e no canal no YouTube Conecta ITV. Eu, Cláudia de Araújo, recebo hoje no ponto de conexão um convidado muito especial, cuja trajetória inspira quem enfrenta quilômetros e limites. Professor Maurício Sestari, de Nova Odessa, interior de São Paulo, da Sem Limites Assessoria Esportiva. E nós vamos conversar com ele, que tem muita coisa interessante para nos contar. Muito bem-vindo, professor Maurício. Oi, Cláudia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Maurício, diga para nós, quem é o professor Maurício e esse projeto maravilhoso? Como é que surgiu? Como que teve a ideia desse projeto? Vamos lá, eu sou o professor Maurício Sestari, né? Formado em Educação Física, bacharel, pela FAM aqui de Americana, Faculdade de Americana, né? Desde 2016 sou formado, meu Deus, quase fazer 10 anos já, né, de formado. Sim. Eu sou. Sempre gostei muito de esporte e eu era muito louco por academia. Sempre gostei muito de academia, sempre fui aquele ratão de academia. Já fui fortão, já tive mais de 100 quilos, né? E aí, uma vez, um amigo meu me chamou pra correr, sabe? Correr aleatório na rua. E aí eu não aguentei correr um quarteirão. Falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Acho que eu tô indo pro lado errado. E ficou esse negócio na minha cabeça. Nossa, não consigo correr. E isso já faz mais de uns 15, 16 anos, essa coisa de conseguir correr, né? E aí eu Ah, comecei a ir no eu morava em Americana, hoje eu sou de Nova Odessa, interior de São Paulo. E aí eu comecei no centro esportivo não, no Centro Cívico de Americana, fazer umas corridas, uns trotes, assim, sem treino, sem nada. Corria uma volta o ginásio lá em Americana tem 400 metros. E eu não conseguia dar uma volta nesses 400 metros. E aí eu comecei, semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu comecei, uma volta, 2 voltas, até que eu comecei a dar 10 voltas, que já é 4 quilômetros, né? E aí eu fui. E minha irmã, ela já fazia corrida de rua, ela já praticava. Isso há 10, 12 anos atrás. Aí ela me chamou um dia para ir numa corrida. E eu aceitei. E aí, ó, eu fui nessa primeira corrida de rua, quer ver? Ah, você não vai ver, né? Você vai ver, mas o pessoal não vai ver, né? Mas é uma medalha de mas o Circuito pessoal do Nova canal Odessa. vê. Ah, vê? Então é um circuito, ó, Vê. tá vendo? Ah, Dá pra ver? sim. Essa é a É, circuito. primeira sua É a medalha. minha primeira medalha de 2015, 31 de maio de 2015. É Olha, aniversário de Nova Odessa, 110 anos. Aí eu gostei, eu fui, fiz 5 quilômetros, nossa, adorei. Falei, nossa, que experiência legal, que vibe legal, a galera tudo junto lá, correndo e se ajudando um ao outro, né? Eu falei, putz, que legal. Aí comecei a treinar na esteira, ia no centro esportivo, correr, e aí foi, até que eu comecei a me interessar bastante. Eu comecei a perder peso. Eu tinha cento e poucos quilos na época, sabe? De massa muscular, de forte. E aí eu comecei a perder peso. E aí eu comecei a participar mesmo. Hoje eu tenho 73 quilos, mais ou menos 74 quilos. Nisso já foi mais de 30, né? Foi quase 30 quilos aí, mais de 30 quilos. E hoje eu tenho me formei na faculdade, aí eu comecei a seguir na ordem, né? Comecei a dar aula de corrida em alguns grupos aqui na minha região, como professor de algumas assessorias. Aí foi, e aí eu montei a minha, que é a Sem Limites Assessoria Esportiva. Já vai fazer 6 anos de Sem Limites. A gente está com uma galera aí que treina com a gente, tanto presencial quanto à distância, tanto Brasil e mundo também. A gente tem vários alunos fora do Brasil também, né? E, e nesse processo eu vim correndo 5 quilômetros, tentando baixar tempo, 10 quilômetros.
fiz várias São Silvestres, que é 15 quilômetros, fiz muitas meias maratonas de 21 quilômetros e já tô na minha sétima maratona, né? Olha, Sétima maratona e eu tô assim em busca daquela marca que todo corredor de maratona experiente sempre busca, que é o sub 3, fazer abaixo das 3 horas na maratona. Que eu conseguindo essa marca, eu consigo um índice que muitos atletas almejam também, que é o índice para a maratona de Boston, que não sei se você conhece essa maratona, se a galera conhece, ela tem, tipo assim, o índice por idade. Então, vamos supor, eu tenho 37 anos, eu tenho que fazer uma maratona em 3 horas e 55 para conseguir esse índice para poder correr 2 horas e 55, desculpa, 2 horas e 55 para poder correr essa maratona, né? olha, Então, tô nessa é busca, desafiador. bem desafiador. É, E eu também tô na busca também de triatlon, tô treinando agora bastante pro triatlon, que eu vou fazer o meu primeiro ano que vem. E olha tô que aí bacana. nessa rotina. Sim, agora, Maurício, pelo visto, né, a disciplina é o alicerce do seu trabalho. E como que Sim. você a sustenta no dia a dia? E como é que ensina, passa isso aos seus atletas a manter o foco, que muitas vezes a motivação falha? Sim, então, eu sou um espelho, eu falo que eu sou um espelho para os meus atletas. Muitos dos meus atletas se espelham em mim, porque eu sou uma pessoa assim muito focada no que eu faço. E eu prego isso, tanto no treinamento quanto na alimentação, no estilo de vida. Eu vivo a corrida. Hoje eu vivo o esporte. Eu sou do esporte individual, né? Eu não curto muito futebol, vôlei, essas coisas. Eu fico meio barata tonta no meio de quadra, no meio de campo. Eu sou do esporte individual. Eu gosto da corrida de rua, natação. Então, eu estou sempre muito focado. Treino 6 vezes por semana, faço minha academia, que é o meu fortalecimento, que eu preciso fazer. A minha alimentação é muito regradinha. Então eu estou sempre falando isso para meus atletas, pregando isso para eles, porque assim, o que eu acho mais importante é os atletas se espelharem em mim. E a pessoa, tipo assim, o meu atleta, meu aluno, ele fala assim, ó, o professor faz, o professor ele sofre, o professor ele tá fazendo igual. Ele é um atleta igual eu, ele é uma pessoa igual eu. Então, muita gente se espelha em mim, eu acho isso muito legal. Sim, porque não é aquela teoria, né, que você só a teoria, você é o modelo, não é? É isso aí. Porque eu vejo muita gente que só fala, ah, faz lá, tá bom, mas tá fazendo? Tipo assim, eu falo pros meus atletas, tipo assim, o pessoal não gosta, né? Não gosta assim, né? Do treino de rampa, que é um treino bem desafiador, é um treino que cansa. Eu faço junto, eu faço o treino de rampa também. Eu sofro, eu vou lá. Ontem mesmo a gente participou de uma prova, eu fui lá, eu corri com a galera. Então eu vejo o pessoal, vamos supor, a gente fez bate e volta, né? Então foi até um ponto e voltou. E tinha tipo mais de 100 alunos da assessoria ontem na prova. E é legal porque você vê a pessoa, eu saí, né? E depois a gente, na hora que voltou, a gente vê todo mundo. Vai, professor! Bora, professor! Tipo assim, cruzando a galera. E é muito legal isso. Eu acho muito interessante essa Sim. questão. Eu acredito que essa energia seja muito boa mesmo, essa troca de energia, né? Mas, Sim, Maurício, ó, toda corrida tem um bastidor silencioso que o público não vê, porque a maioria vê, está acostumado assistir, participar de corrida como espectador, como público, né? aham. Mas o que é decisivo para uma corrida, para uma prova dar certo? Você fala, tipo assim, de uma organização, de uma prova, ou você, como atleta, ir lá e dar certo? Não, de uma Fazer uma boa prova? organização, na verdade. De uma organização, vamos lá. Eu não sou muito de organizar a prova, mas para ter uma boa organização, no meu ponto de vista, primeiramente tem que ter uma baita de uma equipe por trás, né? Uma baita de uma equipe. Dependendo assim, ainda das provas
que eu vejo aqui na região nossa, que é na região de Nova Odessa, Campinas, que tem aí 5.000, 6.000, 10.000 atletas, tem que ter muita gente por trás. O organizador tem que ser um cara muito visionário. É uma empresa trabalhando, né? Então, eles vendem a inscrição, eles têm que correr atrás de muitos patrocínios, porque também eles têm que viver disso. Então, o valor da inscrição é só uma coisinha, porque tem que correr atrás de medalha, correr atrás de camiseta, ver com a prefeitura, liberar o percurso para ser feito. Você imagina só, uma prova de 5 quilômetros, teoricamente, é perto, mas você imagina uma maratona, fechar uma cidade praticamente, um pedaço de uma cidade, avenidas importantes, tem que ser muito bem organizado isso, porque tem moradores, tem as avenidas que tem que fechar os cruzamentos, as vias importantes, tem que ter muitos e muitos staffs para fornecer água no percurso. É uma coisa também que, não sei se você conhece essa palavra, conificar a toda a rua, toda a via, tem que colocar cone em toda a via. Porque na maratona de Sorocaba que a gente estava lá, os 42 quilômetros, a gente estava correndo junto com carros. Então, a via toda, ela estava com cone de o quê? De 50 e 50 metros. Você imagina só, 42 quilômetros, toda Nossa. conificada, toda com barreira, toda com staff nos pontos críticos, assim, para não dar errado as curvas, não passar gente aonde não deve passar, sabe? É uma coisa, tem que ser muito, muito, muito bem organizado. E aí depois tem a questão dos kits, que tem que ser entregue antes. Tem a questão do pós-prova, que também tem toda aquela estrutura que tem as coisas assim, as barracas lá para os Uhum. atletas ficarem, né? Tem tudo. Nossa, é uma organização grandiosa. Então a gente já está falando assim de 10.000, vai 5.000, 10.000 atletas. Você imagina São Silvestre, que eu vou agora no final do ano, que vai ter 56.000 atletas. É um negócio que é surreal da organização que tem que ter. Você imagina 56.000 medalhas, copo de água que tem que ter para 56.000 pessoas, fora que muita gente não sabe, que acho que está assistindo o programa, ou ouvindo o programa, que tem muitos pipocas que vão. Sabe o que é o pipoca? Pipoca é aquele cara que vai, não paga inscrição e utiliza junto. Teoricamente, é errado. A via é pública. Mas o atleta que pagou, ele pagou para estar lá. Então, se o atleta pipoca, ele vai, ele pega um copo de água, ele está lá junto na via. Você imagina que vai um amigo de cada 56.000 pessoas. Vai Nossa. ficar para 120.000 pessoas. Exato. Então, tem que ter uma organização surreal para poder suportar, ter um mínimo de organização para poder correr, né? Sim, tem que ter uma estrutura Uma fantástica, né? estrutura fantástica, fantástica. Agora, Maurício, os alunos da Sem Limites, eles apresentam, a gente pode ver isso, eu pude presenciar, eles apresentam uma evolução assim consistente. E a que você atribui esse sucesso? É o método, é a mentalidade ou é a combinação desses dois itens? Olha, eu vou na combinação. Eu vou na combinação. Mas é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus atletas. Você tem que ter constância nos seus treinos. Porque muita gente, eu tenho até hoje alunos. Infelizmente eu tenho alunos que só pagam. Hum. Aí eu falo assim, ô fulano, você tá pagando, mas você não tá treinando, você não vai ter evolução. Ah, mas eu quero participar. Só participar. Tipo assim, ele paga pra estar no grupo, ele paga pra estar no WhatsApp, ele paga pra. Só pra estar. E aí não vai ter a evolução que tem que ter. Aí ele vai numa prova, ele não vai evoluir o que tem que evoluir. Aí eu prego que tem que ser os dois. Tem que ter a mentalidade de você tirar pelo menos para você evoluir. Que seja numa prova de 5, 10, 21 quilômetros. Não vou falar de uma maratona que é um pouco à parte. Mas vamos por 5, 10. É treinar no mínimo 3 vezes na semana.
Você ter, tipo assim, ter no mínimo uma alimentação adequada, evitar ultraprocessados, industrializados, muitos fast food, evitar muito álcool, que aí você vai ter uma evolução. E treinar pelo menos 3 vezes na semana e também a minha metodologia, que eu fui, ao longo dos anos, eu fui criando essa metodologia que eu utilizo para meus atletas, né? Que eu passo para todo mundo. Então vamos supor, eu falo no mínimo 3 vezes na semana, e treinar com a intensidade certa, porque na assessoria, quem entra na assessoria faz um teste para saber como que ela tá, e aí eu coloco a intensidade correta em cada treino. Então vamos supor, correr não é só colocar um tênis e sair correndo. Hoje eu vou fazer 4 quilômetros. Amanhã eu vou fazer 5. Aí todo dia, vamos supor, a pessoa vai ficando mais madura de treinamento, um ano, 2 anos treinando sem assessoria. Eu conheço muita gente que sai para correr 3, 4, 5, 6 vezes na semana e faz 5 quilômetros sempre, na mesma intensidade. Aí vai chegar uma hora que chega no patamar, chega no platô e não sobe mais, nem vai para cima ou até às vezes cai. Porque evolui, 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 para, não consegue ir e começa a cair de novo. Então eu falo que tem que ter um método. O aluno tem que seguir a planilha, né? Fazer os treinos na intensidade correta e ter uma mente também e querer, né? Ter essa mentalidade de querer estar evoluindo. E é o que eu falo, quanto mais você evolui, mais você tem que lidar com as dores do treinamento, porque teoricamente não é fácil. O corpo ele reclama, né? Tem vezes que eu acordo para treinar, eu não quero treinar, eu penso 10 vezes antes de treinar. Só que a hora que eu estou treinando é gostoso. É bom a hora que você está lá no meio do treino e a hora que você chega. Só que tem treino que é aquele treino duro, aquele treino aquele treino que é difícil de fazer, sabe? Que a perna Sofrido. queima, é aquele treino sofrido, que a perna queima, dá aquela vontade de desistir. É aí que você melhora, né? É, tudo tem que ter disciplina mesmo, não é? Tudo, tudo. É igual você estudar inglês. Então, você vai ter uma hora que é ruim. Você vai ter que estudar, quanto mais você estuda, mais você vai aprender, né? Exato. Agora, Maurício, falávamos de maratona. A maratona, ela testa mais a mente do que as pernas? E como é que o professor ele prepara os atletas para enfrentar o lado emocional de longas distâncias? Tá, vamos lá. A maratona é o conjunto dos dois: a perna e a mente. E o coração. Então, são 3 fatores. Vamos supor, perna. Perna você tem que treinar muito, que eu falo que quem já está treinando, assim, quem tem 1, 2, 3 anos de corrida, para fazer um ciclo de maratona, vamos falar da primeira maratona. 6 meses, vai. 6 meses para você estar preparado para chegar no grande dia, que é a maratona. Aí a gente tem treinos específicos, né? Treino no ritmo de maratona, que é o ritmo de prova, treino um pouco mais rápido para ganhar velocidade, muitos treinos leves para ganhar o endurance, ganhar aquela resistência aeróbica que precisa muito, porque correr uma maratona, vamos falar de um atleta da vida real, vai, 3 horas e meia, 4 horas, eu que estou em busca do sub 3, você imagina só, 3 horas e meia, 4 horas e meia, correndo. Então você precisa ter um cardio muito bom, você precisa ter um endurance, você precisa ter uma resistência muito boa. E tanto a resistência tem que ter uma mente muito boa também. Porque imagina só, 4 horas correndo, 3 horas e meia correndo, chega uma hora que a mente fala assim, eu não quero mais, eu vou parar. Eu vou abandonar isso não é para mim. E isso a gente vem treinando durante o ciclo de prova, durante o ciclo da maratona. Como que a gente treina? Lógico, o aluno conversa muito comigo, eu vou dando várias dicas. Uma coisa que treina muito a mente são os treinos longos, leves. Que vamos supor, você vai treinar longo e vai treinar leve, então você vai ensinar o corpo a ficar muito tempo em cima dos pés, muito tempo correndo, muito tempo em atividade. Isso você vai ensinando o seu corpo até chegar ao grande dia da prova.
E também tem os treinos mais fortes, que aí você ensina o seu corpo a suportar aquele cansaço, aquela dor, que aí que chega, que entra a mente. Vamos supor, você está 3 horas e meia correndo, quando tá. Maratona é 42 quilômetros, né? 42, É. 195. Então vamos supor, nos primeiros 10 quilômetros é uma delícia. Só que você não pode se emocionar no começo. Então você tem que sair no seu ritmo, no ritmo de prova, no ritmo que está acostumado. Porque se sair um pouquinho mais rápido, a conta vem lá no final. E a conta vem, mas vem bem alta, né? É, então a gente vai, vamos falar assim, 10 quilômetros é gostoso, 20 quilômetros é legal. A hora que passa do 20, aí a perna já vai começando a ficar mais cansada. Aí você vai começando a pensar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Aí você tem que tirar esses pensamentos da cabeça. Não, eu treinei muito para estar aqui. Então você vai treinando a mente, vai falando outras coisas, vai colocando palavras boas, vai falando palavras boas, vai pensando coisas boas, para coisas ruins não entrar na mente. Então, aí vai passando 25, 30, a hora que chega no 35, já chega tipo assim, um cansaço que é um cansaço que você quer parar. A perna praticamente vai sozinha, mas a mente ela começa a te burlar muito. E é o que eu falo para todos os meus alunos. Depois dos 35, 32, 35, você tem que pensar em muitas coisas boas, muitas. Você tem que pensar, falar, ter frases motivacionais. Uma coisa que eu penso muito quando eu estou correndo longas distâncias é uma frase que eu fico batendo toda hora na minha cabeça, a hora que vem coisa ruim. Eu falo, eu quero, eu consigo. Só termina, só acaba a hora que termina e só termina a hora que acaba. Então eu fico pensando essas coisas boas, sabe? Tem que tipo ter um manto. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tô aqui porque eu treinei. Então, aí vai chegando no 38. Aí quando vai finalizando lá pro 36, 37, 38, aí eu começo a dedicar 1 quilômetro para cada pessoas que eu gosto. Vamos supor, eu dedico 1 quilômetro para minha esposa, 1 quilômetro para minha mãe, 1 quilômetro para minha tia, 1 quilômetro dos meus cachorros, que eu gosto, Que coisas que legal. eu gosto. Tipo assim, eu vou Aham. falando, agora esse quilômetro eu vou dedicar para minha esposa, Graziele. Aí eu vou pensando nela, eu vou pensando em tudo que ela me ajuda, eu vou pensando no apoio que ela me dá. Aí depois, segundo quilômetro, a hora que começa a vir aqui de 30, 39, que a perna já vai, tipo assim, cansando muito. Ah, agora eu dedico esse quilômetro para meus cachorros, que eu gosto muito. Aí eu começo a pensar em coisas boas, para coisas ruins não entrar na cabeça. Então, é muito perna, é muito físico, mas é muito mental. É muito mental. É. Muito. E sendo que nossa mente tenta nos sabotar a todo momento, né? Então Em esse momento todo é. momento. Em todo momento a mente está sabotando a gente. Agora, Maurício, olhando adiante, quais são os próximos planos para a Sem Limites? Novos projetos, novos desafios. E vale ressaltar que a sua assessoria também é realizada de forma online e os resultados são os mesmos que presencial, não é? Sim, são os mesmos. É o que eu falo. Vamos falar, projetos, vai, vamos começar do projeto. Hoje a gente tem em torno de 170, 180, 190 alunos. Então fica flutuando nessa média. Que muita gente sai, muita gente entra, fica flutuando. Eu penso em chegar com mais de 200 alunos, né? No ano que vem. A gente quase bateu esse número nesse 2025, né? Então, ano que vem eu penso em expandir mais. Hoje eu sou professor e a minha esposa, Graziele, ela faz parte do financeiro e marketing. Então, a gente cuida da assessoria nesse sentido, né? É, e até 200, 250 alunos a gente consegue levando, né? Mais que isso, a gente vai precisar eu vou precisar de um estagiário, né, para poder me ajudar e também fazer alguma coisa de marketing. Mas até 200, 250 alunos é o meu objetivo por enquanto. Então a gente vai passo a passo. Quando a gente começou, a gente tinha 3 alunos, há 6 anos Olha. atrás. Aí foi 3, depois foi 5, depois foi 10. Aí a gente chegou a 50, aí depois chegou a 100, aí chegou a 150, hoje tem quase 200. Então, minha meta é 200, 250, chegar a 200 e poucos alunos.
essa é uma meta bem legal para assessoria. Aí, qual foi a próxima pergunta que você fez? Desculpa. É que você espera, é que a sua assessoria online consegue os mesmos Sim. resultados que o presencial. Ah, sim, então, é. Aí que eu tava falando. Que você estava falando da assessoria online. É. Hoje, desses 170, 180 alunos, você consegue acreditar que 70%, 60%, até mais, 70%, é online. Eu nunca vi. Eu conheço, assim, um ou outro que a gente vai numas provas. Mas eu só converso com os alunos no WhatsApp, né? Olha. Então, eu tenho um aplicativo de corrida onde eu monto os treinos e a pessoa segue da onde ela está. E esse aplicativo ela consegue sincronizar com um Strava, com um Garmin, com relógios de corrida, e esses treinos sobem para a plataforma e eu consigo estar vendo essa evolução do aluno. E também com o WhatsApp hoje a gente consegue conversar praticamente full time, né? A pessoa, Sim. eu estando aqui em Nova Odessa, a pessoa estando lá no Japão. Então a gente consegue conversar full time. E eu tô no WhatsApp praticamente 100% do tempo. Só hora que eu não tô dormindo, enquanto eu não tô dormindo, eu tô no WhatsApp conversando com o aluno, respondendo mensagem, dando feedback, essas coisas assim. Então esse é o Olha meu que objetivo bacana. de crescimento. E se Deus quiser, conseguirá. Amém. Maurício, eu agradeço essa conversa. A maioria das pessoas principalmente que eu tenho contato, são assim fascinados por isso, por corrida, pelo show, vamos dizer, que a corrida tem, Aham. mas não conhecia, desconhece vários detalhes que você passou e é muito interessante isso. Então eu agradeço, pela sua disponibilidade. E espero que você tenha muito sucesso, você, a sua mulher, a sua empresa. E antes de Obrigado. encerrarmos, eu gostaria que você compartilhasse os seus meios de contato para quem nos acompanha e que possa conectar ao seu trabalho. Legal. Então, eu sou o professor Maurício Sestari, né? As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, Maurício Sestari, só Maurício Sestari com S, Maurício Sestari, ou pelo nome da assessoria, Sem Limites Assessoria Esportiva. Aí se quiser chamar lá o meu particular ou chamar a assessoria, eu respondo praticamente na hora. E aí a gente chama no WhatsApp e começa a conversar. Então é super fácil e simples de me encontrar. Hoje em dia tá fácil de achar. Sim, Hoje não precisa mandar carta, nada. Hoje é na internet, é na hora, né? Tudo na hora. instantâneo. É. Instantâneo. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer conversar com você e foi um prazer te conhecer também lá na Maratona de Sorocaba. O prazer foi todo meu. Um abraço também a todos vocês da Rádio Mater Dei FM de Piraju, da Rádio Barreirinha de Portugal. Vocês também de Portugal, França, Maurício também da assessoria para fora do Brasil. Então vocês podem entrar em contato com ele. Então, um abraço, até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox.
a combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 3837. WhatsApp Lu Modas Infantil.